Todos, capazes, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje diz respeito ao coração quebrantado. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, que diz assim: Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Nós sabemos que muitos cristãos, embora aparentam ser espiritualmente prósperos, têm um coração vazio, duro e necessitado, como, por exemplo, Naamã. Naamã, por ser o comandante do exército sírio e um homem capaz e respeitado, aparentemente tinha uma vida tranquila, exceto pelo fato de ser leproso. Ele desejava ser curado, mas não queria abrir mão do seu orgulho. O profeta Jeremias compreendeu que Deus se importa com o coração e que se este estiver doente, todo o corpo padece. De maneira incansável e persistente, ele falou sobre as questões do coração. Deus lhe concedeu discernimento para enxergar além da vida religiosa, cheia de formalidades do povo israelita. Jeremias sondou o coração dos seus conterrâneos e o trouxe à luz. Então, clamou para que vissem o que Deus estava enxergando. Exteriormente, os judeus, o povo escolhido de Deus, eram profundamente religiosos. Todavia, Jeremias proclamou que eles haviam desviado o seu coração do Senhor que os redimira. Lá no capítulo 5, versículo 23, do profeta Jeremias está escrito: Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Os judeus do Antigo Testamento realizavam fielmente inúmeros rituais de purificação cerimonial. Contudo, Jeremias compreendeu que a lavação do corpo tinha a intenção de ser apenas uma representação da pureza do coração e, portanto, instigou seus conterrâneos. Jeremias 4,14 diz: Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Embora Deus tivesse revelado a si próprio, bem como a sua lei, ao povo israelita, o coração deles era duro e se tornaram insensíveis à palavra do Senhor. Jeremias 16:12 diz: Eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Desde o início do Novo Testamento, nós vemos também o Senhor Jesus, o profeta definitivo de Deus, retornando a esse tema ecoado nas páginas do Antigo Testamento. Durante seu ministério terreno, Cristo trouxe transtornos ao sistema religioso dos seus dias. Isso porque ele não ficava impressionado com aquilo que os homens estimavam e insistia em expor o que havia no íntimo de cada um, pois era isso que realmente importava. Jesus encarou os princípios religiosos da sua época e os confrontou com o fato de que estavam obcecados em manter as aparências e ter um bom desempenho, enquanto o seu coração se achava vazio e corrompido. Os discípulos, por exemplo, pediram que Jesus explicasse por que ele havia sido tão duro com os fariseus numa determinada situação. E Cristo afirmou que aqueles homens se dedicavam a lavar as mãos antes de comer para que não tornassem impuros de acordo com o cerimonial, mas se esqueciam da corrupção que havia em seu coração. Vez por vez, Cristo retornava à questão do coração. Não era importante se os homens circuncidavam o corpo
e davam o dízimo de tudo que possuíam, até mesmo das ervas mais corriqueiras. Não era significativo se lavavam as mãos todas as vezes antes de comer e conseguiam citar a lei de cor, do início ao fim. Pouco importava se guardavam fielmente todas as festividades, os períodos de jejuns e todos os sábados. Era irrelevante se todos se consideravam cristãos devotados. Se o coração deles não era reto, eles estavam errados. Jesus veio para nos purificar e nos transformar de dentro para fora, pelo poder da sua morte e da sua ressurreição. Porque o Senhor, Ele quer trocar o nosso coração de pedra pelo coração de carne. Mas o que é o quebrantamento? Deus tem dois endereços. Deus habita a eternidade no alto e santo lugar, como nós lemos aqui no início. Mas a Bíblia afirma que Deus tem outra moradia, com os abatidos e contritos. De que tipo de pessoa Deus se aproxima? Que tipo de pessoa Ele resgata e liberta? Sabemos que Ele se sente atraído por aqueles que têm um espírito quebrantado e contrito. O Salmo 51, por exemplo, apresenta a oração emocionada escrita pelo rei Davi, depois de ter cometido seu grande pecado, que envolveu Batseba. Ele se deu conta de que não havia nada que pudesse fazer para alcançar novamente o favor de Deus. Davi compreendeu que Deus não estava buscando atos religiosos e nem um comportamento penitente. A única oferta que ele quer realmente é um coração humilde e contrito. Também no seu primeiro sermão, Jesus abordou esse tema e disse, lá em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus estava falando como experimentar a verdadeira alegria, reconhecer estar espiritualmente destituído e falido. Eles sabem que não podem sobreviver sem a misericórdia e a graça de Deus. Por causa da sua necessidade, buscam o Senhor. E pelo fato de fazerem isso, Deus derrama sobre eles as riquezas do seu reino e aviva o seu coração. Se nós não nos aproximarmos de Deus através do quebrantamento, nunca teremos uma experiência de avivamento. Alguns acham que quebrantamento significa estar o tempo todo triste ou pesaroso. Porém, nós precisamos entender que aqueles que pensam que têm que viver constantemente cabisbaixos estão errados. Na verdade, o quebrantamento traz libertação e produz um senso de gozo e de paz. Outros pensam no quebrantamento como sendo uma atitude introspectiva e mórbida. Pobre de mim, as pessoas apressadamente se rebaixam e não conseguem alcançar nenhuma afirmação ou estímulo genuíno. A falsa humildade e a introspecção mórbida são, na verdade, o oposto de quebrantamento, pois revelam uma preocupação com o ego e não com Cristo. Para muitos, quebrantamento traz à mente a imagem do derramamento de lágrimas, uma experiência profundamente emocional. Essas pessoas derramam lágrimas em abundância e nunca experimentaram o quebrantamento. Muitas pessoas pensam que o quebrantamento representa tragédias sofridas na vida, mas isso não é verdade. Quebrantamento não é sentimento, nem emoção, mas uma escolha, um ato de vontade, ou melhor, é um modo de vida em que concordamos com Deus a respeito da verdadeira condição do nosso coração, da maneira como Ele reconhece essa realidade. Em outras palavras,
Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e entrega absoluta à vontade de Deus. Contrição é uma palavra usada no Antigo Testamento para expressar o quebrantamento. Essa palavra indica que algo foi esmagado em pedaços pequenos até virar poeira. E é por isso que Deus quer quebrar a nossa vontade pessoal. Além disso, o quebrantamento requer deixar de lado a autoconfiança e independência de Deus. Porque a pessoa quebrantada não confia em justiça própria ou por suas obras, mas se coloca em dependência da graça e da misericórdia de Deus. Cristãos com corações quebrantados são aqueles receptivos à palavra de Deus. O quebrantamento na vida de uma pessoa tem uma visão vertical e outra horizontal. O que significa isso? Em primeiro lugar, a pessoa age com sinceridade e humildade diante de Deus. Em segundo lugar, a pessoa quebrantada perante Deus também será humilde e quebrantada diante das outras pessoas. Amém? Então, que nós venhamos sempre ter um coração quebrantado, não só diante do Deus Todo-Poderoso, mas diante também dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos familiares e até mesmo daqueles que nós encontramos e que não são nossos parentes, são às vezes nossos vizinhos, colegas de trabalho. Que você possa ter um coração quebrantado em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós sabemos que o Senhor habita num alto e santo lugar. E nós estamos aqui humildemente diante de Ti, pedindo que o Senhor venha a cada dia nos aperfeiçoar, para que possamos ter este coração quebrantado, que nenhum resquício de vaidade, de orgulho, venham dominar nem a nossa mente e nem o nosso coração, mas que nós venhamos seguir o exemplo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E nesse momento nós entregamos a Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e aguardamos de Ti a bênção, a vitória, a resposta e o milagre, e que possamos a cada dia caminhar para ter mais e mais quebrantamento do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.